E hoje eu quero pregar uma mensagem que eu vou deixar como título: Zona de Guerra. Gostaria que vocês ficassem de pé para nós meditarmos na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do versículo 3 até o 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, a luta é diferente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é metralhadora, não é bazuca, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Em algumas Bíblias fala destruindo fortalezas, anulando sofismas, e não é diferente, é a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Zona de guerra. Eu não sei se você já parou para pensar. A Bíblia deixa, através de alguns versículos, eu não vou meditar neles, mas nos deixa assim em aberto para nós entendermos que houve uma grande batalha realmente num determinado momento em que Satanás achou que poderia ser melhor que Deus, e então a Bíblia Sagrada nos fala que houve batalha mesmo. A gente pode falar abertamente que houve batalha no céu e o diabo foi derrotado, e nós entendemos que Satanás então foi lançado, foi precipitado dos céus à terra. A gente tem que entender a luta, meus irmãos. Se a gente não entender a luta e achar que nós podemos lutar às cegas, nós já perdemos a batalha. Tem muitas pessoas que entram na luta, parece que tem uma venda, sai atirando para tudo enquanto é lado, e às vezes nem se utilizando das armas certas. Se for dessa forma, vou adiantar a vocês, a derrota, ela já aconteceu. Nós precisamos entender as lutas, entender a luta, entender a forma de lutar, contra quem lutamos, como ele luta, qual o principal objetivo, qual o primeiro posto que ele quer alcançar, e assim para frente. Então imagine você essa grande guerra, e de repente, vamos supor, né? É uma suposição que Deus diz: agora abra um espaço no infinito, joga Satanás para baixo, tá? Fica na terra aí. É assim, pelo menos, que nós entendemos que aconteceu em algum momento da história essa derrota de Satanás. E os demônios, é evidente, nós sabemos que eles têm fúria. Nós sabemos que os demônios, Satanás e os seus demônios têm tudo que é de ruim que você possa imaginar. A própria Bíblia fala que a questão demoníaca é morte, é destruição. A questão demoníaca é aniquilar a sua alegria. Tudo que é de ruim que você possa imaginar são marcas, estão impregnadas em Satanás. A Bíblia Sagrada nos fala que de repente, Marcos 1,15, o que fala a Bíblia? A Bíblia Sagrada fala que aparece Jesus, antes de Jesus aparece João Batista até mesmo, né? Anunciando: olha, é chegado o reino de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que a sensação que nós temos é que havia um tempo, não é? Biblicamente entendemos assim, para que Satanás ficasse sem ser, entre aspas, muito incomodado, e vem Jesus e fala: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. E vem falando isso onde? Exatamente no local onde foi precipitado Satanás, ou seja, foi lançado Satanás na terra. Quer dizer, o espaço de Satanás fica mais curto. Porque se ele foi lançado na terra em forma de punição por se rebelar contra Deus, agora na terra vem o Filho de Deus e dizendo: olha, o reino de Deus é chegado. E como é que se estabelece o reino de Deus? O reino de Deus se estabelece nas pessoas. E onde é que o inimigo se posiciona para tomar ações de destruição? No corpo das pessoas. Ou seja, o espaço de Satanás diminui, encolhe. E de repente nós entendemos biblicamente que Deus determina que Satanás não fica nem no céu, nem na terra, e reservado a ele está o inferno. É evidente, meus irmãos, que Satanás não pode ficar feliz com uma situação dessa, não é verdade?
Eu quero que todos vocês entendam que nós estamos em guerra. Às vezes as pessoas dizem, vou fazer uma campanha e vou fazer uma guerra contra o diabo. Eu de repente qualquer dia vou entrar nessa batalha, nessa guerra. Eu vou dizer a você, nós estamos em guerra e a partir do momento que você nasce, você já está nessa guerra. E você só vai sair dessa guerra no dia que você morrer. Não existe terreno neutro. Não existe vida neutra. A partir do momento que você nasce, você está na guerra. E eu diria até com mais profundidade, há de se observar de que lado você está. E só a morte pode tirar você dessa guerra. Não existe outra coisa, você não tem escolha, você está em guerra. Às vezes pensamos, só o pastor está em guerra. Não, todo mundo está em guerra. Mas eu não tenho inimigos. Como não? A Bíblia diz que você tem inimigo, pelo menos um, que vem com uma corja toda. Você tem inimigo sim, e esse seu inimigo é perigoso. Ele pode ser mortal. E quando você nasce imediatamente, você já nasce. Não sei se vocês se lembram, meus irmãos, eu tenho mais recordações da Segunda Guerra Mundial. O meu pai era um aficionado por essas questões de guerra, e eu me lembro que o meu pai, por muitas vezes, nos permitiu ver coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, e o que me impressionava muito era quando aqueles aviões passavam fazendo, eu vou falar aquele derrame, né? A palavra certa não é essa, mas eles abriam as suas portinholas e aqueles paraquedistas, eles caíam no terreno inimigo para se posicionar ali, não é? E ali, é claro, tentar vencer o que eles tinham que vencer. Caíam de paraquedas, tem até uma expressão, cai de paraquedas. Quando você nasce, você cai de paraquedas. E sabe onde é que você cai de paraquedas? No terreno do adversário. Eu não quero que você se assuste de jeito nenhum, mas eu quero que você saiba que esse mundo, a Bíblia Sagrada fala que ele está no maligno. A Bíblia Sagrada fala que esse mundo está no maligno. A Bíblia fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Não tem espaço para neutralidade. Nasceu, caiu de paraquedas no espaço do inimigo. Está em 1 João capítulo 5, versículo 19. Ou seja, todo o sistema desse mundo está debaixo da influência de Satanás. Tudo que não é de Deus, que rege, porque hoje nós já temos, eu diria, uma boa ala do exército de Deus, não é? E já temos o reino de Deus sendo cada dia mais expandido através das pessoas, nas pessoas, para todo esse planeta. Esse foi o plano de Deus, e foi um plano maravilhoso. Então eu entendo, meus irmãos, que também quanto mais se alargam as fronteiras do reino de Deus, mais furioso fica o adversário. E a partir do momento que nós nascemos, caímos no terreno inimigo, nós tomando a atitude, eu diria, de arrependimento, nascemos de novo, nós imediatamente somos arregimentados para fazer parte do exército de Deus e lutar essa luta. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos nesse planeta. O nosso lugar aqui não é aqui, a nossa casa não é aqui. Aqui, meus irmãos, é guerra constante. A nossa casa é o céu. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos em guerra. Porque nós estamos numa zona de guerra. Nós estamos em território inimigo. Os versículos que eu li, eles falam, meus irmãos, de uma coisa, ou de várias coisas, mas pelo menos uma coisa muito importante. Eu vou ler o 4 e o 5 de novo. As armas da nossa milícia não são carnais, não é carne nem sangue, sim poderosas em Deus para destruir, ou seja, para destruição, para derrotar fortalezas. Digam comigo, fortalezas. Nós vamos usar bastante a palavra fortaleza. Como assim, destruição de fortalezas? Nós vamos chegar a um entendimento a respeito disso, porque é muito importante a gente ver que a arena principal de ação de Satanás nessa guerra espiritual, ela é a mente das pessoas. Vejam vocês o versículo 5, destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós já estamos colocando aqui uma situação de mente e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Eu gostaria que vocês passassem, não está longe daqui, só um pouquinho para trás, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Está uma página para trás de repente. Eu gostaria que vocês meditassem comigo, porque aqui nós vamos ver, meus irmãos, a questão realmente bem profunda relacionada à mente, relacionada à construção das fortalezas, destruição das fortalezas. Capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, para quem está no rumo, na direção, na salvação, não está encoberto, mas para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Nós estamos falando mais uma vez de mente. Não resta a menor dúvida, meus irmãos, que a maior batalha de Satanás, ela acontece na arena da mente das pessoas. E por que Satanás tem aí cegado a mente das pessoas incrédulas? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Às vezes uma pessoa, ela tem certas resistências em relação ao evangelho. Nós não podemos ignorar isso, porque a Bíblia Sagrada fala que a pessoa nessa situação, a Bíblia Sagrada fala que o príncipe desse século, em relação aos incrédulos, ele tem feito um bloqueio, tem construído uma fortaleza nessas mentes, e essas mentes então passam a ser mentes que resistem não só a palavra de Deus, mas tudo o que é bom, perfeito e agradável. Se nós meditarmos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada chega a dizer no livro de Romanos, no capítulo 12, que nós devemos sim permitir que uma transformação aconteça na nossa vida, através da renovação do nosso estado mental, através da nossa mente. Existe uma batalha na mente. As cidades antigas, muitas delas eram cidades chamadas cidades fortificadas. As cidades fortificadas, algumas tinham grandes muralhas, grandes muros. E algumas cidades tinham também, além dos grandes muros, as grandes fortalezas. São coisas diferentes. Às vezes dentro dos muros, ou não necessariamente, existiam como se fossem verdadeiros aqueles palácios, aquelas torres quase que inacessíveis. E às vezes nas guerras o inimigo conseguia furar a questão do muro, da muralha. E quando isso acontecia, em algumas cidades, as pessoas, não precisava de um número tão grande, mas as pessoas consideradas importantes para o reino, se refugiavam nas fortalezas, de onde eles haviam estrategicamente construído ali, a locais próprios para defesa, para ataque, e era mais fácil resistir em um menor número de pessoas, com um menor número de pessoas. Então não necessariamente quando se derrubava um muro, se vencia uma batalha. Agora, o ponto crítico da situação é que, se a fortaleza fosse destruída, a guerra estaria acabada. Preste atenção, meus irmãos. No momento em que a pessoa, eu vou dizer a pessoa nasce, pelo menos no entendimento. Eu entendo que o inimigo busca construir fortalezas na mente das pessoas. Eu vou explicar para vocês o que são essas fortalezas na mente das pessoas. Não quer dizer que a pessoa está possuída, não quer dizer que a pessoa está endemoniada, não é isso não. Vocês vão entender com o passar até de alguns versículos que vou passar para vocês. Mas acontece, meus irmãos, que o inimigo, através de tantos processos, eu até poderia dizer que uma grande forma hoje do inimigo criar fortalezas, porque para que serve uma fortaleza? Para resistir. Eu diria que uma grande, eu até tenho receio de falar, porque tem irmãos que depois pegam isso de uma forma isolada e começam a falar que o irmão falou, Mas não resta a menor dúvida, por exemplo, que uma novela que apregou a maus costumes, que apregou, eu diria, verdadeiros atentados à moral. Não resta a menor dúvida que a partir do momento que uma pessoa começa a se deixar influenciar com aquilo ali, o inimigo vem, entra na mente da pessoa e cria na mente da pessoa uma fortaleza de resistência. E cada vez que você falar contra aquilo, que o inimigo criou a fortaleza e fortificou dentro da mente daquela pessoa, haverá resistência.
Às vezes, meus irmãos, nós vemos de uma forma tão clara, tão normal, de uma forma tão bonita e tão linda, uma palavra poderosa, tremenda. A gente vê que Deus usa pessoas e a gente diz assim: meu Deus, é impossível que hoje não haja uma grande conversão em massa. Mas alguns corações se derretem e alguns corações não se derretem, e além de não se derreterem, resistem, porque de alguma forma a palavra aplicada daquela maneira encontrou resistência, porque um dia o inimigo plantou uma fortaleza dentro da mente daquela pessoa. Por isso é preciso transformar ou renovar a questão do entendimento. Agora, como que essas fortalezas chegam lá, se infiltram assim com... Não é, porque a questão não é só assistir, não é só ver, não é só ouvir. Como é que... Existe um processo, meus irmãos, que é o processo mais utilizado por Satanás, e é um processo que, apesar de ser uma palavra, ele é composto. Nós chamamos a tentação. Porque a tentação, ela passa pelo engodo, que é o engano. E a tentação, sem dúvida alguma, é a forma pela qual o inimigo, logrando, eu diria, o sucesso na tentação, e cada pessoa é tentada de uma forma, ele vai plantando um tipo de fortaleza na vida daquela pessoa. Quantas vezes nós vemos pessoas, meus irmãos, que resistem a uma coisa tão simples, e nós até achamos que não, isso aí eu acho que deve ser uma implicância, porque não é possível. São pessoas que, infelizmente, meus irmãos, têm essas fortalezas mentais, e a Bíblia Sagrada está nos dizendo que essas pessoas podem, ou seja, permitiram de alguma forma que o inimigo criasse isso, mas que nós podemos ver essas fortalezas caírem por terra, não nos utilizando de armas carnais, mas nos utilizando sim das armas poderosas em Deus, para então destruir as fortalezas e aniquilar e anular os sofismas. Não adianta ser na base do, não, eu sou inteligente o suficiente para poder convencer. Não adianta, nós temos de usar, é o que a Bíblia fala, as armas da milícia da nossa fé. Ou seja, as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, para aniquilar esses sofismas, ou seja, esses argumentos que refutam aquilo que Deus fala ao coração de uma pessoa. Quantas vezes, meus irmãos, eu confesso aos irmãos, às vezes nós que pregamos o Evangelho, não é que nós nos irritamos a ponto de, mas às vezes nós ficamos de uma situação, assim, de um determinado estado que nos traz constrangimento, por ver coisas tão claras e simples, às vezes serem tomadas com uma certa implicância e resistência. Então agora nós já sabemos que é uma fortaleza que infelizmente foi plantada, que foi infiltrada na cabeça dessa pessoa. São ataques, meus irmãos, que vêm nessa forma de tentação, nessa guerra real que nós estamos vivendo. Agora, a tentação é pecado? A tentação em si não é pecado. Se nós verificarmos, não só Mateus, a Bíblia Sagrada fala também em Marcos, Jesus foi tentado, e nem por isso pecou. A Bíblia fala em Hebreus 4:15, a Bíblia fala resumidamente que Jesus, ele em tudo foi tentado, assim como nós, porém ele não cedeu em momento algum à tentação. A tentação é uma realidade nessa guerra. Se nós verificarmos São Mateus, a Bíblia Sagrada fala que depois da tentação, o diabo então se afastou do Senhor e os anjos vieram e o serviram. Mas se nós verificarmos o mesmo texto em São Marcos, a Bíblia Sagrada fala que o diabo se afastou dele por um tempo. O que nos faz entender que a tentação de Cristo não foi só a tentação ali do deserto, não. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Vejam vocês essa arma do inimigo para tentar plantar uma fortaleza na vida de uma pessoa. O que nós temos de fazer, meus irmãos, é saber que se seremos e se somos tentados, nós temos que saber que temos de vencer as tentações. Uma certa ocasião nós concluíamos, e a Bíblia Sagrada até fala, nós podemos entender assim, que às vezes nós somos tentados justamente onde nós temos um desejo, não é verdade? E cabe a nós, temos o poder de controlar esse desejo para que nós não sejamos vencidos pela tentação. Na própria oração do Pai Nosso, o ensinamento do Senhor é que nós peçamos ao Senhor que nos livre, não é, de cairmos na tentação. Ou seja, a tentação é possível e é passível. Agora, cair na tentação é uma coisa que nós temos que buscar com todo o nosso entendimento,
forças de Deus para não cairmos nela. O que é a tentação? A tentação é uma tentativa do inimigo. Se você cair, ele vence, aí deixa de ser uma tentativa, mas é uma tentativa do inimigo de invadir o território de Deus, a sua mente, um território onde Deus age na sua mente com a intenção de não somente controlar você, mas também, como eu disse, construir essa fortaleza, esse posto avançado na sua vida, que fará você resistir Deus. Eu estava pensando, meus irmãos, falando ou estudando essa mensagem, eu estava pensando, por que a gente nasce? Chega um certo tempo da vida da gente, a gente alcança conhecimento, alcança raciocínio, e alcança razão. Não é interessante que nós já nascemos e nós temos que necessariamente passar por uma conversão para Deus? E eu comecei a sentir uma sensação, preste atenção nisso, que é uma sensação. Eu comecei a sentir uma sensação que o diabo sai em vantagem. Porque não todo mundo nasce santo já, e o diabo então deveria fazer o seu processo de evangelismo diabólico para poder, evangelismo diabólico é bom, né? Enfim, fazer o seu processo para que você tivesse que declarar com a sua boca: eu me converto a Satanás, escrevo meu nome no livro do inferno. Não, nós é quem temos de fazer o processo contrário. Temos a sensação que já saímos perdendo, mas vocês sabem por que nós temos essa sensação? Porque nós nascemos e somos lançados de paraquedas justamente no terreno do inimigo. Cada tentação que a pessoa cai pode representar, meus irmãos, uma fortaleza de resistência. Queria que vocês voltassem para o livro de Gênesis comigo, que o inimigo montou na sua vida. E quanto mais fortalezas o inimigo vai plantando na sua mente, mais difícil fica para você se render ao poderio da palavra de Deus. Nós estamos sob ataque. E se você permitir que o diabo monte uma base na sua mente, ele vai montar uma fortaleza na sua mente. Gostaria que vocês estivessem comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3. Por que o inimigo age dessa forma? A Bíblia fala em João 10:10 que é o papel dele mesmo, é o propósito do inimigo: roubar, matar, destruir, distanciar você de Deus. E arruinado ele, arruinado aqueles que também foram ao longo, eu diria, da história, tomando o lugar que um dia ele achou que seria só dele e não mais ninguém o incomodaria. Seria muito fácil para ele, não é verdade? Esse é o propósito do inimigo. Agora, o inimigo tem estratégias, meus irmãos, e todas as estratégias de Satanás necessariamente passam pelo campo da tentação. Não tem como não passar pelo campo da tentação, porque essa é a arma do adversário mais poderosa. Vejam vocês o capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia Sagrada fala que a serpente era mais astuta, ou seja, a serpente era algo assim como se dizer hoje, lisa. Todo mundo entende o que é lisa, não? Quem entende o que é lisa aí? Não lisa escorregadia assim no sentido físico, né? A serpente era mais astuta, era mais o diabo, não é? Eu busquei uma palavra e encontrei essa palavra, lisa. O diabo é liso, sutil. A Bíblia fala que então era a serpente a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: entenda você quando eu digo serpente, é o diabo. Olha só: não comereis de toda a árvore do jardim. Tipo assim, uma pergunta que está lançando uma coisa subliminar. Uma coisa dando a sensação de, para pensar, porque de repente você entendeu errado. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Aí a serpente vem de novo:
certamente não morrereis. Está vendo, meus irmãos, a forma subliminar. A tentação, ela começa de forma sutil, subliminar, astuta. O que é que Pedro fala? Pedro fala, meus irmãos, para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor ou ao redor, buscando, como um leão rugido, buscando a quem possa tragar. É o que Pedro fala isso. 1 Pedro 5,8. Então, meus irmãos, o diabo continua e Eva está lá ouvindo. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, olha, os olhos vão se abrir, sereis como Deus. E Eva está ouvindo. Olha o tipo de mensagem. Há de se vigiar a todo instante. Ela está sendo tentada, ela está sendo levada na conversa, ela está ouvindo uma palavra de astúcia. E de alguma maneira o inimigo está plantando uma fortaleza dentro da mente dela. E a mulher começa: será que é boa árvore? É. Olha, meus irmãos, nós temos de estar alertas. A gente tinha o costume de falar sempre: que o diabo vem com sapatinho de algodão. Saiu da moda, graças a Deus. O diabo vem com a Bíblia mesmo. Assim que ele vem. O diabo está se utilizando das palavras aqui que Deus falou. Quando o diabo foi falar com Jesus, ele num determinado momento deixou as suas astúcias e argumentos diabólicos. Falou: quer saber de uma coisa? Tento eu agora me utilizar da Bíblia, da palavra. O diabo conhece a palavra, e há quem diga que o diabo é o maior teólogo que existe. Há de se vigiar, prestar atenção aos mínimos detalhes, prestar atenção aos detalhes de astúcia. Recentemente, meus irmãos, a gente tem que vigiar em tudo. Só um exemplo para a gente tem que prestar atenção, e às vezes a gente tem que recorrer à releitura, a gente tem que recorrer, de repente, a buscar de novo, a entender e ouvir o que ouvimos, para ver se é daquela forma. Em casa trabalha uma senhora, e essa senhora, muito boa pessoa, trabalha lá em casa, tudo, mas um certo dia, nós arrumamos lá em casa, sabe essas pomadas de cortisona, para coceira, não sei o quê, e nós arrumamos essa pomada lá, e está lá em casa lá, e o tubo era vermelho, e nós compramos em casa também, um tubo de pasta dental, vermelho também. Um dia eu cheguei de manhã, a gente acorda de manhã naquele ânimo, enxergando tudo, peguei o tubo, rolei na escova e que coisa horrível. Cheguei para minha esposa e falei: acabei de escovar o dente com cortisona. Eu peguei meus irmãos e coloquei lá atrás e deixei para lá, nunca mais vou fazer isso. No outro dia de manhã, eu não sei por que cargas d'água, não estou falando mal da irmã que trabalha em casa, que ela é uma boa pessoa realmente, mas a questão é que no outro dia, quando eu me levantei do mesmo jeito, eu não sei porquê, eu não me levanto já com o olho aberto, já levanto com o olho fechado e já sai, né? Eu cheguei, meus irmãos, bati a mão na escova, que eu sei onde está, bati a mão na pasta. Olha que ia colocar a pasta na escova. Deixa eu dar uma olhada, porque eu acabei de escovar o dedo com cortisona ontem, não é verdade? E vocês acreditam que a irmã tinha colocado de novo a cortisona no lugar da pasta? Se eu não tivesse verificado, se eu não tivesse sido vigilante e sóbrio, lá estava eu e me fez mal. Me fez mal, eu passei mal, era um gosto horrível, me fez mal. Então, meus irmãos, são coisas que nós devemos, de repente, nos ater a estar verificando com mais constância.
E não ficarmos, meus irmãos, presos simplesmente ao que parece ser, porque alguém que parece ser mais inteligente ou astuto do que nós falou. Nós temos de estar verificando para ver se realmente é dessa forma, senão o inimigo nos faz cair na tentação e constrói uma fortaleza de resistência na nossa mente. Uma pessoa que o inimigo cria uma fortaleza, eu diria, de idolatria na mente dela. Se você falar contra a idolatria para ela, ela é capaz de até sair na bancada contigo. Dependendo da maneira que você falar, porque o inimigo já criou uma fortaleza. Você entendeu que a Bíblia Sagrada está dizendo que ainda se o nosso evangelho não é, ou seja, que as nossas armas das milícias não são carnais, que está dizendo que nossas armas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. São essas fortalezas que precisam ser destruídas. Porque enquanto essas fortalezas não forem destruídas, haverá uma resistência aqui ou ali, e nós não conseguiremos alcançar o coração de algumas pessoas. Eu não peço desculpas, mas eu peço aos irmãos que observem, de repente não existe uma fortaleza que o inimigo conseguiu plantar na sua vida. De repente não existe algo que é assim bobo, é algo meio abobalhado, meio bobalhão, mas assim aquela coisa que eu não consigo, não, isso aí eu não aceito, mas é bíblico, não. De repente essa fortaleza vai ser aniquilada hoje, se você permitir as armas que são poderosas em Deus agirem na sua vida, para que você possa de repente não mais ser controlado nesse ponto da sua mente. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Observe vocês, meus irmãos, que Satanás falou com Eva. Não vou falar serpente, mas falar Satanás. Será que Eva era assim mais devagar que Adão? Não creio que seja isso. Será que Satanás falou com Eva porque seria ela assim tipo o elo, né? Mais distante do comando? Até poderia ser, de repente poderíamos até dar alguma razão para isso. Mas eu acredito em algo muito mais profundo que isso. Se você voltar uma página só na sua Bíblia, alguns não vão precisar nem voltar. No capítulo 2, versículo 15 até o versículo 19, nós vemos Deus dando orientações a Adão. E Deus orienta Adão, olha, essa aqui é a árvore A, B, C, não, essa aqui come, aquela ali não, olha, tá bom, Adão? Você entendeu, Adão? Sim, Senhor, entendi tudo, tá tudo entendidinho. E depois a Bíblia Sagrada fala, do versículo 21 para frente, é que a Bíblia Sagrada fala que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e então das costelas de Adão, o que foi que Deus fez? Falaram aí Neandertal, foi isso? Homo sapiens. Fez Eva, fez a varoa. Aliás, tem lugar que eu vou que os irmãos fiquem aí, varão. Oh meu Deus, eu tenho tanto pavor que me chame de varão. Ô varão. Tá certo, meu nome não é lá muito bonito, me chama de Almeida, Almeidinha, Almeidão, qualquer coisa, mas varão não. A Bíblia Sagrada fala que varão é um nome, não é verdade? Então vejam vocês, meus irmãos, que quando Deus fez Eva, Deus já havia dado a orientação a Adão de como proceder para ser feliz para sempre no jardim. E nós entendemos, meus irmãos, que a questão da informação, ela pode, porque quando Adão chega para Eva, e são coisas curiosas que acontecem, né? Adão chega para Eva e fala, Eva, é o seguinte, Deus me fez primeiro, então é isso que eu vou falar, então eu vou dar para você as diretrizes para nós vivermos felizes aqui no jardim. Então presta atenção que o que Deus falou para mim, eu vou te falar, olha, tá vendo aquela árvore ali? Aquilo é um pé de jaca, mas que mar pode comer? Aquela ali, até que chegou na árvore do conhecimento do bem e do mal, então Adão retransmitiu o que Deus havia falado a Eva. Eva, daquela ali o Senhor disse, dessa não comereis. Porque no dia que nós comermos, aí eu vou colocar já englobando os dois, no dia que nós comermos dessa árvore, nós morreremos. Então, meus irmãos, eu entendo que Eva recebeu uma informação, como assim? Não foi direta de Deus.
Hoje e isso é um princípio, meus irmãos, isso é um princípio, acreditem em mim, que nós checarmos e vermos se realmente é assim, é um princípio. Eva poderia, já que o Senhor, na viração do dia, passeava pelo jardim, eu creio que isso acontecia todo dia, Eva poderia chegar um dia e falar: Senhor, fala mais um pouquinho das suas ordenanças. Senhor, olha, como eu nasci depois de Adão, o Senhor me fez da costela dele, o Senhor já tinha explicado tudo, será que não dá para o Senhor explicar mais um pouquinho para mim também? Porque eu ouvi de Adão, mas sabe como é que é homem, né, Senhor? Sabe como é que é, né? Quem sabe ela pudesse, mas por outro lado podemos dizer, mas não existia maldade, não existia, enfim, mas existia a possibilidade do pecado, existia a possibilidade da queda. Então, meus irmãos, foi uma informação que Eva recebeu, e nós entendemos pelo menos que biblicamente não houve como ela fazer uma checagem, e ela não fez essa checagem perante o Senhor depois de receber uma informação de segunda mão, eu diria assim. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Paulo ficou maravilhado com os bereanos, chegou a dizer que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvindo a mensagem, eles não se conformavam só em ouvir, mas estavam ali verificando para ver se era exatamente daquela forma. Observe vocês, meus irmãos, que eu tenho aqui, nós podemos ver que essa atitude de nós estarmos checando é uma atitude que se torna assim um princípio. Paulo chegou a elogiar os bereanos. Não se aceita as coisas espirituais assim pura e simplesmente de qualquer maneira, como muita gente tem aceitado, sem buscar uma certificação daquilo que você está ouvindo. Eu digo a vocês, meus irmãos, eu estou no ar. Eu estou no ar para o Brasil e para o mundo. A quantidade de igrejas e placas denominativas que existe no mundo é uma vergonha. É uma vergonha. E se nós formos analisar, nós temos uma só fé, um só Espírito, uma só Bíblia, será? Sim. Mas, meus irmãos, a forma de se colocar, a forma de se entender, a forma de se ouvir, a forma de reagir, a forma de se certificar, tem criado entre nós, eu diria, barreiras, embaraços e vergonha, porque é uma vergonha o que nós vemos. Falta de repente a certificação que havia nos bereanos, checar para ver se realmente é assim. Jesus conhecia a palavra, meus irmãos, conhecia ou não conhecia? Conhecia, mas a Bíblia Sagrada diz que o diabo quis derrubá-lo, tentando-o através da palavra. Vocês estão entendendo? Tentação, arma terrível, que faz, uma vez a pessoa cedendo à tentação, permite ao adversário criar na mente dela uma fortaleza. O diabo foi até Eva para descobrir o que ela sabia, o que ela havia entendido, e o diabo se surpreendeu com a facilidade que ela cedeu aos comentários subliminares que ele fez. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ser movida pelo Espírito, entendida pelo Espírito, e tem que ser profunda pelo Espírito. Nós não podemos achar que a palavra de Deus tenha de ter interpretações totalmente pessoais, senão nós vamos continuar nos envergonhando com a quantidade de placas que estão nesse planeta, causando vergonha para aqueles que querem morar no céu. Eu não estou julgando ninguém, meus irmãos, eu estou me utilizando das verdades para dizer a vocês, nós temos de checar, tem de passar pelo crivo da verdade, porque até mesmo, meus irmãos, para criarmos uma placa de igreja, às vezes passa pelo processo da tentação, e nós vemos briga entre crente aqui e ali, igreja brigando com igreja, porque foram criadas fortalezas dentro da mente de pessoas, e pessoas passam a resistir umas às outras, mesmo lendo o mesmo livro e achando que estão falando a mesma língua. O diabo tem táticas também. Se vocês observarem, voltem comigo para o capítulo 3, versículo 1, olha a tática. Eu já falei da tática subliminar, a tática de vir assim tipo, eu vou falar sapatinho de algodão mesmo, que vocês entendem. Mas, meus irmãos, vejam só a tática agora de debilitar a autoridade da palavra de Deus, questionando continuamente e semeando a semente da dúvida. Veja só. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse,
Não comereis de toda árvore do jardim? Debilitar a autoridade da palavra. Não comereis. É uma pergunta. Não comereis. Foi assim que Deus disse. Tipo, mas você tem certeza? Olha só, olha o gesto. Você tem certeza? Aí solta aquele. Tipo, sei lá, não sei, sei lá se é assim, não sei. Talvez não tenha sido assim. Está aí, meus irmãos. Numa certa ocasião eu contemplei uma experiência. Veja você o que é a questão de debilitar a autoridade de uma palavra e o que é a questão de debilitar o seu raciocínio lógico e inteligente. Numa sala de aula foram colocadas várias pessoas, escolhidos 6 alunos. E a questão era justamente a questão de observar o quanto as pessoas eram suscetíveis a uma mudança, quando elas se sentiam debilitadas, até mesmo na sua própria razão. O professor pegou um giz e fez um risco de 1 metro, embaixo fez um risco de 1,10 m, e em cima colocou um risco de 1,5 m, um pouquinho mais para cima colocou um risquinho de 1,2 m, e depois colocou um risco de 1,15 m, o maior, um risco, sabe o que é um risco, né? Fez um risco, e foi combinado, 5 alunos iriam, por querer, dizer que o risco maior era o risco menor, e um aluno só iria, esse aluno não sabia, ele era o único que iria falar exatamente o que ele estava vendo. Então o professor chegou e disse, olha, vem cá, qual que é o maior risco que tem aqui? Ele olhou, estava visível, era o de 1,15 m, foi o que eu falei, né? Estava visível. Ele falou, é o primeiro risco, é o maior risco que tem, aquele lá. Aí vieram os outros 5 alunos, veio o segundo, combinado, qual o maior risco? Ele apontou o de 1,10 m. Veio o terceiro aluno, qual o maior risco? Combinado, ele apontou erradamente, é o de 1,10 m. Aí o rapaz que tinha dito que o de 1,15 m era o maior, ele começou a se incomodar com a resposta dos outros. Ele começou a olhar de novo. E veio o 4º aluno, o 5º aluno, o 6º aluno, todos eles falaram que o risco maior era de 1,10 m. E o que tinha, o único que estava certo, começou a coçar a cabeça e não é possível alguma coisa. Vejam vocês, meus irmãos, que os outros fizeram isso justamente para tentar debilitar a verdade, debilitar não a opinião, mas a razão. E o rapaz que corretamente havia dito que o risco maior era o de 1,15 m, que era o primeiro risco, que estava certo, ele falou, professor, eu quero mudar de ideia, o risco maior é o segundo. Vejam vocês o perigo, meus irmãos, porque é a tática do adversário, debilitar a autoridade da palavra de Deus, e é o que nós temos visto em nossos dias, mas com uma frequência maligna. Tem um político brasileiro de tendências estranhas, quem entendeu o que eu falei, diga amém. Que ele começou a falar, não, a gente precisa dar uma olhada na Bíblia, porque tem coisa na Bíblia aí que não é bem assim, porque está entendendo o que eu estou falando? Outras pessoas que pegam a Bíblia, leem e dizem, não é bem isso que Deus está falando, a gente precisa revisar a Bíblia, porque não é exatamente isso aqui não, tem alguma coisa errada nessa interpretação. Outros pegam a Bíblia é um livro muito velho, mais velho que a Bíblia, só construiu, não, Código Penal, não vou falar isso. Mais velho do que a Bíblia, não tem, então a gente precisa olhar o que a gente fica se baseando nesse livro, a gente fica pautando a vida da gente nesse livro. Esse livro é muito antigo. Essas pessoas estão usando uma tática maligna, que é a tática de debilitar a autoridade da palavra de Deus, semeando a semente da dúvida. Por isso você tem que agir com algo que todo crente tem que ter, além da fé, a convicção de que você está crendo corretamente.
Se alguém falar para você, peraí, esse versículo é assim mesmo, fala, é assim mesmo, mas será não tem nem mais nem menos, foi revelado por Deus, pelo Espírito, estou convicto e certo que é isso, e não venha tentar debilitar a autoridade da palavra de Deus no meu entendimento, porque isso não vai acontecer, e eu não vou deixar o diabo plantar uma fortaleza na minha mente. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor, aleluias. Quando você semeia ou você recebe a semente da dúvida, você vê debilitada a sua confiança. Infelizmente aconteceu comigo uma experiência muito chata a respeito disso aí. Tinha uma poça d'água, eu achei que eu pudesse pular e eu podia. Até que os meus amigos começaram, você não vai conseguir. Eu não conto nem porque aconteceu mais para vocês, né? Não consegui mesmo. Pulei no meio da poça, porque a minha confiança foi debilitada, meus irmãos. Porque semear a dúvida em você não consegue, era algo simples. E nós temos que prestar atenção nisso, porque é uma das táticas de Satanás. E quando Satanás usa, eu diria, grandes pessoas no aspecto secular, pessoas que têm conhecimento, pessoas que, eu diria, são formadoras de opinião, para criar nas pessoas um sentimento de fortaleza a respeito, por exemplo, do sexo. Ah, mas imagina, Davi tinha não sei quantas mulheres, Salomão então, coitado. Não é bem isso que Deus quer falar com você, não. E quando o inimigo começa, meus irmãos, a trazer, eu diria, a semente da dúvida a respeito de coisas cruciais à salvação de almas, são táticas que o inimigo usa para destruir vidas, para construir fortaleza, e você precisa vencer isso, precisa entender que se você não permitir que Deus faça essa obra, que essas armas da milícia da nossa fé, que não são carnais e sim poderosas para destruir fortalezas, se você não permitir que Deus entre na sua vida, que a palavra de Deus entre no seu coração, e que essas fortalezas sejam destruídas, você vai cair em tantas tentações. Quando se fala de assuntos, eu diria, tão pecaminosos, aí vem o inimigo, mas será que é isso mesmo? Não sei, de repente, não é bem assim, não é? Será que é exatamente isso que Deus quer falar? O que tem? Só um cigarrinho de maconha só, o que tem? Esse negócio de Deus não vai falar nada com isso aí não. Logo a pessoa está não só escravizada, mas debilitada, está longe de Deus, porque é a questão da confiança naquilo que ela já tinha entendimento, é a questão dos princípios morais, éticos e bíblicos terem sido debilitados pela semente da dúvida. Deus não tem interesse que você viva uma vida de dúvidas, tanto que a Bíblia fala que o proceder do homem seja sim, sim e não, não. Deus não quer que você fique cocheando entre dois pensamentos. Deus não quer que você fique pensando, será que é, não é? Não, Deus, Ele tem nos feito, ou seja, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus tem nos permitido entender exatamente qual é a vontade perfeita e agradável de Deus para nós. Passando pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Deus quer que a sua mente seja renovada para que o diabo não coloque nenhum tipo de resistência dentro de você. Olha, meus irmãos, o estado de uma pessoa que deixa de ter Deus e passa a viver uma vida de desviado, então é um estado terrível. E é pior do que o primeiro. Agora imagine você quantas resistências o inimigo conseguiu, através das fortalezas, implantar na mente dessas pessoas. Para vencer o diabo, meus irmãos, nós precisamos de Deus. Nós estamos em guerra. Não se esqueça, digo mais uma vez, essa guerra não é uma opção. Você nasceu, você está nessa guerra. E você só sai dela morto. E você pode morrer em vitória, e infelizmente alguns não têm morrido em vitória, alguns não estão sendo recolhidos ao paraíso. Nós temos de ter Deus, temos que nos sujeitarmos a Deus, temos de resistir o diabo, resistir a Satanás. Precisamos ter absoluta confiança na palavra de Deus.
Caso contrário, nós poderemos ser enganados por Satanás. Caso contrário, nós poderemos sucumbir à tentação e o inimigo vir e plantar em nós coisas, meus irmãos, que nós poderíamos viver muito bem sem elas. Infelizmente, muitas pessoas não entendem a tática do adversário. Nós estamos numa zona de guerra. Deixa Deus agir em você hoje. Deixa o poder de Deus agir na sua vida hoje. Proteja a sua mente, deixando Deus e você também fazendo como haver uma transformação no seu entendimento hoje. A fortaleza maligna cai. O diabo ele é colocado cada vez mais apertado no seu canto. O povo de Deus vai ganhando terreno. A sentença de Satanás vai se aproximando. E a igreja do Senhor triunfante segue glorificando a Deus. Dessa forma, poderosa, vencedora, com entendimento, vencedora, resistente e com Deus. Você que achou que não estava em guerra, você está em guerra. A boa notícia é que nós podemos vencer. Com Cristo nós podemos vencer. A tentação vem. É arma perigosa? É. Mas nós podemos resistir à tentação sim. Está sendo tentado em alguma área da sua vida? Repreenda agora, resista agora. Não deixe o diabo plantar de jeito nenhum a semente da dúvida dentro do seu coração, da sua mente. Que Deus abençoe você. Infelizmente Eva, né, meus irmãos, não deu, foi enganado, e Adão também. Mas nós hoje temos mais facilidade, porque nós temos hoje como checar para ver se é assim mesmo que Deus fala. Nós temos hoje condições, até pelo passar do tempo e da história, de saber as táticas principais de Satanás. E se nós temos essas condições, fica muito mais fácil para nós resistirmos e vermos ele fugir. Não é que ele vai embora tranquilo, ele fugir de nós em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que o Espírito de Deus siga falando aos vossos corações.